Eu estou aqui numa posição diferente e eu vou tentar falar da posição de um analista junguiano que não trabalha em clínicas psiquiátricas, não trabalha com as psicoses, mas eu vou, do meu ponto de vista, fazer não só a minha homenagem, mas eu quero dizer, a doutora Nise da Silveira é um orgulho para o Brasil. Ela é uma chama do espírito, do intelecto, da alma, da civilidade que nós temos que continuar acesa. Manter uma chama acesa não é simplesmente fazer homenagens, ficar repetindo. Graças a Deus, ela escreveu bastante, os livros dela são excelentes. Uma das primeiras coisas que eu li do Jung nos anos 70, eu fui para o Instituto Jung em 78, foi a pequena biografia que ela escreveu do Jung, que eu recomendo até hoje. É um livro muito simples, mas ele é muito verdadeiro, muito direto, e depois as várias publicações dela contam em detalhes as ideias dela, falam da Adelina, do Rafael, do Pertuz, a uma sequência de fotos, e nós temos o livro do Lula, que está aqui, completíssimo. O Nelson Rodrigues dizia que nós temos um complexo de vira-lata. O Darcy Ribeiro dizia que nós temos um complexo de Zé Ninguém. Nós somos um problema, porque nós não sabemos, de fato, reconhecer as nossas grandezas, as peculiaridades maravilhosas da nossa alma brasileira, com 3 raízes, uma raiz indígena, uma raiz africana, uma raiz ibérica, que produz uma alma brasileira riquíssima, mas nós estamos vivendo momentos de treva, momentos de regressão cognitiva, momentos de perda de ética. Como dizia o Madi, ética é o que define a casa. O Brasil é a nossa casa. Será que nós nos sentimos em casa com as deformações que estão ocorrendo? Então, eu digo que manter acesa a chama do que foi essa criatura Nise da Silveira, como Paulo Freire, por exemplo, como D. Helder Câmara, por exemplo, são para nós referências daquilo que nós, brasileiros, podemos alcançar sem copiar nenhuma outra cultura, sem importar modismos, mas apenas sendo profundamente aquilo que nós somos. Então, para nós, Nise da Silveira é um norte, ela é uma evocação daquilo que nós podemos fazer indo profundamente até nossas raízes, nossos afetos, nossas paixões. Então, como analista junguiano, eu lhes digo o seguinte. Eu fui para Zurique em 78, fiquei 4 anos lá, voltei em 81, e hoje eu sou um analista da primeira geração brasileira. Eu tenho 78 anos, então eu sou testemunha da história no Brasil, etc. E, com a perspectiva do tempo, eu lhes digo o seguinte. Quando foi formada a primeira sociedade junguiana, a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, da qual eu não podia fazer parte, porque eu não sou psiquiatra, nem psicólogo, eu fui para Zurique para poder me qualificar como analista junguiano. Eu me lembro da formação
desta sociedade, e a doutora Nise não foi convidada não para ser membro, mas para que ela dissesse qual deveria ser o currículo da formação de analistas junguianos no Brasil. Houve ali problemas pessoais, eu não vou entrar nesses detalhes, mas é um absurdo que se tenha formado 2 sociedades, 2 escolas de analistas junguianos, que hoje são mais de 300, é uma bela comunidade internacional que faz parte da Associação Internacional de Psicologia Analítica, há ensino de Jung em várias universidades, a Marisa é uma que batalha muito por isso, mas na formação do que deveria ser o currículo da formação de um analista junguiano, ninguém foi perguntar para ela o que ela sugeriria que deveria ser estudado. Por exemplo, Spinoza. Mas não só isso. O que é estudar imagens? Vejam, há uma disputa teórica que, na verdade, não me interessa, porque eu não sou um teórico, deixa isso para os grandes teóricos da psicanálise. O que vem primeiro? A palavra ou a imagem? Nos documentos cristãos, está dito que, no princípio, era o verbo. Mas nos documentos indígenas brasileiros está dito que o que vem primeiro é a imagem. E Jung dizia que primeiro vem a imagem e depois vem o verbo. Nós, na nossa formação, estudamos muito mais o verbo do que a imagem. E o que acabou acontecendo é que se estuda a imagem através do intelecto. Criam-se regras para a compreensão da imagem, criam-se teorias e perde-se aquilo que a doutora Nise descobriu maravilhosamente, que é a manifestação viva da imagem, nos contando o que se passa no que ela chamava de mistérios da psique, que ela queria tanto conhecer. Eu lhes digo isto porque eu não fui formado pelas sociedades brasileiras, que eu respeito, com as quais eu colaboro, tenho amigos, formo pacientes, dou supervisão, mas o meu grande trabalho é com os sonhos e com as imagens da alma brasileira. Ora, para eu trabalhar com sonhos, eu tenho que ter um contato com imagens que me vêm, antes de tudo, por ter lido os livros da doutora Nise e ver como ela, ao entrar em contato com imagens produzidas nos ateliês, ela enxergava naquelas imagens coisas que os teóricos filosóficos da psicologia junguiana não enxergam. E eu escolhi que o meu aprendizado, a relação com as imagens, seriam Carl Gustav Jung e Nise da Silveira. Eu tenho escrito que, para mim, depois de 44 anos de prática como analista junguiano, eu não interpreto sonhos. O grande livro de 1900 do Freud se chamava The Interpretation of Dreams. E as pessoas acham que você precisa aprender códigos de interpretação como se houvesse manuais. Então, qualquer estudante de psicologia um pouco ansioso, porque vai começar a atender pacientes, e às vezes me procura algum outro terapeuta para dar uma certa orientação, fica sempre um pouco ansioso porque não sabe exatamente
qual é o dicionário das imagens. Então, assim, ai, Gambini, o meu paciente sonhou com aranha. O que quer dizer aranha? Então, será que tem um dicionário que diz assim, aranha é tal coisa, cavalo é tal coisa, terremoto é tal coisa, fogo é tal coisa? As pessoas ainda estão numa mentalidade de que o sonho pode ser classificado e decifrado através de dicionários, como existem dicionários de símbolos. Todos os símbolos que estão nos dicionários de símbolos estão mortos. Os símbolos que estão vivos, que atuam sobre a nossa psique, não estão no dicionário dos símbolos. Ora, a doutora Nise via o produto imagético que corresponderia a um sonho, mas uma Adelina, por exemplo, que mal conseguia falar, não era pela linguagem, era pela pintura, ou o Rafael, ou o Fernando. Então, para mim, que não trabalho em hospitais psiquiátricos, eu vejo que a grande contribuição brasileira da doutora Nise, e isso o Jung falava, era o contato com as imagens. Uns anos atrás, eu fui atraído por estudar as pinturas rupestres brasileiras, dizendo que a pedra é a grande amiga da alma, porque foi a pedra que recebeu os pigmentos de 12, 15 mil anos atrás, ou mais, com as primeiras imagens da alma ancestral do Brasil. Quando eu cheguei no Piauí, na Serra da Capivara, tendo lido os livros de hoje, outra grande pioneira, que é a doutora Niede Guidon, eu me familiarizei um pouco com os temas da pintura rupestre do Piauí, embora haja pinturas rupestres no Brasil inteiro, e eu colocaria no currículo da formação de analistas junguianos o estudo das imagens do inconsciente coletivo brasileiro de 15, 20 mil anos atrás. Eu vi o que os arqueólogos falavam. Eu não sou arqueólogo, eu sou junguiano. Por causa desta busca de compreensão das imagens, quando eu fui levado por um guia para ver aquelas maravilhas pintadas na pedra, imediatamente eu fiz um contato com aquelas imagens. Em questão de segundos, elas falavam comigo e eu percebi que os nossos ancestrais, e vocês sabem que a arqueologia brasileira está puxando cada vez mais para trás a data da ocupação das Américas, que, por uma questão de poder do hemisfério norte, fez uma teoria que a habitação da América do Sul ou do Brasil era como a última estação do trem, é onde o Judas perdeu as botas. Então, o Homo sapiens teria chegado no Brasil 6 mil anos atrás, por exemplo, a história do homem da Lagoa Santa. As descobertas recentes mostram que o Piauí poderia estar habitado há 50 mil anos atrás. E a pesquisa continua, como, por exemplo, esta maravilha do Eduardo Góes Neves, que está estudando a ocupação da Amazônia há mais de 12 mil anos, mostrando a existência de culturas sofisticadíssimas no meio dessa floresta que está sendo destruída, e há registros imagéticos nos sambaquis do litoral, esculturas de pedra, há pinturas em rochas nos rios da Amazônia,
do Cariri, do Nordeste, no Acre, em Rondônia, aqui em São Paulo. E eu me lembro da doutora Anísia da Silveira, na hora que eu olho para pinturas rupestres, e através da empatia que eu tive com ela, eu estou agora para publicar um trabalho meu, que se chama Alma na Pedra, em que eu digo que nós, junguianos, podemos ter uma liberdade que os arqueólogos não têm. Os arqueólogos têm que tomar muito cuidado quando eles tentam dizer o que é este círculo, o que é esta fileira de pessoas, o que é esta árvore. Porque a ciência deles, a arqueologia, é baseada em achados fósseis e eles não podem fazer um contato emocional, um contato de alma com pinturas, como nós podemos. Essa liberdade, recentemente, ela nos foi dada pelo Jung e, no Brasil, pela doutora Anísia. Ela dizia, sinta com os órgãos dos sentidos e faça um contato pelo sentimento. Então, eu faço. E eu chego diante das pinturas rupestres e digo o seguinte, no Piauí, há 12 mil anos, aquele povo que estava lá, pelas pinturas que eles deixaram, eles tinham a consciência de um nós, que é o proto-brasileiro. Por quê? Porque hoje há uma catalogação universal feita pela Unesco e outros órgãos, de pinturas rupestres ao redor do mundo. As mais famosas estão na França, por exemplo, em Lascaux, ou em Altamira, na Espanha. As cavernas de Lascaux foram consideradas a Capela Sistina do Paleolítico Superior. Elas são cheias de búfalos, de bisões, de cavalos, de animais, mas só tem um ser humano. Um. Nas cavernas de Altamira também há muitos animais e quase não há seres humanos. Se vocês forem para o Piauí, mas são dezenas e dezenas e dezenas de seres humanos, de mulheres dando à luz, de homens com o membro ereto, de procissões, de conjuntos de pessoas com os braços levantados em torno de uma árvore. E eu olho para aquilo e digo, neste nosso território, há milhares e milhares de anos, havia o sentimento, estes somos nós. Nós vivemos assim, nós temos espiritualidade, porque as árvores pintadas nas rochas do Piauí, com seres humanos em volta e os braços levantados, os arqueólogos dizem, é provável que isto seja representação de um antigo ritual. Eu, com a minha audácia, que eu herdo da doutora Anísia da Silveira e do Jung, eu digo, meus queridos, isso era espiritualidade. Provavelmente essa árvore ela era sagrada e provavelmente os habitantes daquela época, os proto-brasileiros, tinham uma alma que reconhecia que se fazia um ritual em torno de uma árvore para que a gente não sabe exatamente. Alguns dizem que talvez fosse a jurema, que é uma árvore que até hoje, no Brasil pobre do Nordeste, produz um pó da sua árvore, que é um alucinógeno, e que permite sessões de espiritualidade no povo mais pobre do Nordeste do Brasil, ao lado de outras 200 espécies vegetais que produzem alucinógenos.
Então, o contato com a imagem ele pode permitir um contato com a alma ancestral do Brasil. O contato com as imagens dos internos do engenho de dentro permitiam que a doutora Nise dissesse que aquelas pessoas não eram doentes mentais, apenas elas estavam num estado alterado do ser, num outro estado de consciência. E nós, que trabalhamos com sonhos, podemos utilizar esta mesma abordagem spinoziana, porque ela nos dá potência de existir e potência de fazer um trabalho curativo, de entender imagens sem cair na racionalização das imagens. Isto é um símbolo materno, isto é um símbolo paterno, isto é não sei o quê. Isso aqui não é contato com imagem. Isto daqui é sair do campo da alma e entrar no campo da racionalidade. Ora, o grande perigo do nosso tempo é que a racionalidade nos impede de perceber a sacralidade da vida, a sacralidade da psique, da natureza e da alma. Então, eu teria muitas coisas para falar a partir daí, mas eu quero me apegar ao seguinte. A doutora Nise usou a palavra afeto, pensando na relação entre o monitor e o interno. O monitor não interferia, mas através de uma relação afetiva, havia uma catalisação de conteúdos internos. Isto é uma maravilha. Eu espero que isso seja transmitido, ensinado nos grupos de estudo e que isso se mantenha vivo. Agora eu lhes pergunto, existe afeto nas faculdades de psicologia? Existe afeto nos congressos internacionais? Existe afeto nos hospitais psiquiátricos? Existe afeto no Brasil, que é um país que está tomado pelo ódio? Onde foi parar o afeto? E qual é a relação entre o afeto e a cura? Entre o afeto e o contato com a alma? Então, a doutora Nise tocou numa questão fundamental, porque o afeto acaba sendo substituído pelo conhecimento racional. E muitos círculos excluem as pessoas que têm uma abordagem afetiva, dizendo que aquilo não é científico. Aí nós estamos perdidos. Então, manter acesa a chama da doutora Nise é uma chama antiquíssima. Ela vem dos rituais de cura dos pré-socráticos, na periferia do mundo grego, onde se fazia um contato com as profundezas da psique através de rituais iniciáticos em que se promovia estados alterados de consciência. Então, eu lhes digo o seguinte, vamos ver se eu consigo em pouco tempo. Em 1967, a maioria de vocês talvez nem tinha nascido, eu fui convidado pelo Departamento de Estado para fazer uma viagem cultural nos Estados Unidos. Eu estudava na Rua Maria Antônia, que era um antro de comunistas, e o Departamento de Estado convidava alunos de alguns lugares para irem conhecer os Estados Unidos e não entrarem numa política
anti-imperialista ou de oposição aos Estados Unidos. Eu sempre fui de esquerda intelectualmente, mas eu nunca me filiei a grupos clandestinos. E, sei lá, os serviços de espionagem deles convidaram a mim e outras pessoas para fazer uma viagem pelos Estados Unidos para haver alguma simpatia pelos Estados Unidos. O que eu quero lhes contar? Isso foi em 97. Aqui nas revistas brasileiras começavam a falar dos hippies. E eu fiquei fascinado pelos hippies, por aqueles rituais de flores e de cabelos compridos e não sei o quê. E lá estou eu, em São Francisco, e eu resolvi me aproximar dos hippies e conhecer o que eles faziam. E me deram para tomar um chá de maconha. E eu não sabia que era um chá de maconha. E eu tomei esse chá de maconha e comecei a perceber a beleza das cores, a beleza dos sons, uma maneira nova de encarar a realidade. E aquilo me abriu uma nova perspectiva e eu compreendi que o contato com os órgãos sensoriais, com as novas imagens, com uma nova percepção do real, era extremamente subversivo para a ordem estabelecida. O que a ordem estabelecida queria era que os jovens americanos fossem lutar na Guerra do Vietnã. Os jovens que estavam tendo experiências psicodélicas, que eram a visão de imagens alteradas por uma substância química, passaram a encarar a vida pelo prisma da beleza e do amor e passaram a se recusar a ser convocados para irem lutar como soldados na Guerra do Vietnã. Então, o que o governo Bush fez? Ele declarou a guerra às drogas, criminalizando as drogas, dizendo que aquilo ia perverter a juventude americana, mas, na verdade, é porque aquilo ia contra os interesses de poder e aquela maldita guerra contra o Vietnã, que os Estados Unidos acabaram por perder. Ora, isto fez com que a pesquisa que estava progredindo, por exemplo, do Goff, qual o poder terapêutico do LSD, qual o poder terapêutico da psilocibina para curar depressão, para curar trauma, para curar psicose. Isso estava sendo estudado na Universidade de Harvard. Toda essa pesquisa foi interrompida, ficou na clandestinidade durante anos e, nos últimos 2 anos, ela foi retomada. Então, inclusive aqui no Brasil, o Siddhartha Ribeiro, querido amigo meu, é um dos grandes expoentes da defesa dessa pesquisa. Na Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, há psiquiatras que estão estudando, se abrindo para isso. A reunião junguiana do ano passado se chamou As Plantas de Poder e convidou cientistas e analistas para falar. E este ano, o Moitará, eu sugeri o título, vem do livro do Davi Copenaua, vai ser Para que o Céu Não Caia Sobre Nós, e eu vou participar deste evento. O que isso tem a ver com o nosso assunto hoje da doutora Anísia da Silveira? Tem a ver o seguinte: a psicodelia produz imagens. Eu tenho aqui um livro de imagens feitas por pessoas que tomaram o ayahuasca. Eu estou hoje trabalhando com pessoas
que fazem uma viagem de ayahuasca ou de psilocibina e depois precisam de um terapeuta para poder integrar o material que veio à tona. O material que veio à tona são imagens. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer as imagens, é preciso falar delas, e é um consenso que os profissionais mais habilitados para fazer uma pessoa que teve uma viagem muito maluca integrar são os junguianos, porque os junguianos estudam símbolos. Então, os junguianos hoje teriam um papel de permitir a integração da emergência contemporânea de imagens profundas da psique na consciência e na cultura, porque é preciso saber trabalhar com imagens. Quem no Brasil é a grande pessoa que soube trabalhar com imagens? Chama-se Nise da Silveira. Então, eu lhes digo, se a doutora Nise da Silveira estivesse viva, provavelmente o Siddhartha Ribeiro iria convidá-la para orientar nos institutos de neurociência, nos institutos de estudo do cérebro, nas pesquisas com DMT, com psilocibina, com outras substâncias, como entender as imagens que surgem durante uma viagem psicodélica. Vejam, a viagem psicodélica é uma experiência que não deve ser feita para fins recreativos. Ela deve ser feita como o escafandro que a doutora Nise mencionou. Acontece que aquilo que vem à tona, e são imagens, não são fáceis de assimilar. Algumas imagens são assustadoras, algumas têm um forte impacto, mas depois de algumas horas que o efeito do elemento químico saiu do sistema, aquilo passa e fica como uma lembrança. Qual é o ponto? A transformação da nossa psique se dá pela conexão com imagens que não vêm do ego, mas vêm do inconsciente coletivo. Porém, para entender e integrar imagens que vêm do inconsciente coletivo, é preciso ter uma certa postura sobre o que são imagens que vêm do repertório do ego e o que são imagens que vêm de um repertório imemorial da humanidade. Gambini, mais 5 minutos. Os gregos pré-socráticos conheciam essas imagens. O Pitágoras conhecia, o Parmênides conhecia, o Empédocles conhecia. E agora, através de um livro revolucionário, escrito por um historiador da filosofia chamado Peter Kingsley, que vai abalar a comunidade junguiana, ele diz que o Jung tinha uma capacidade de entender essas imagens que nem os junguianos são capazes, porque os junguianos preferiram racionalizar o Jung, cientificar o Jung e, com isso, perder esta conexão. Como eu tenho 5 minutos, eu vou dar exemplos muito rápidos de imagens que precisam ser compreendidas. Em português seria cadafalso, catafalque, Jung e o fim da humanidade. É um livro impressionante. Isso daqui é uma bomba na comunidade junguiana que provavelmente vai ignorar, porque este cara diz
que o Jung era um gnóstico. O Jung tinha acesso às profundezas da alma, como a ciência tem medo. Então, eu vou apenas mencionar imagens que estão vindo à tona, não nos hospitais psiquiátricos, mas em pessoas como qualquer um de nós que quer se transformar porque vai entrar em contato com imagens que não vieram do ego. Um colega meu teve a seguinte visão. Ele via a Terra completamente devastada, completamente marrom, sem nada de verde, num silêncio profundo, sem movimento nenhum, ele apenas via. E, de repente, ele começou a ouvir o choro da terra. Vejam, essa imagem nos diz que o que nós temos que fazer é ouvir o choro da terra, é ouvir o choro da natureza. Uma outra pessoa que, em análise, trabalhou muito uma relação difícil com uma mãe fria, teve uma visão de que a terra se abria e ela era parida pela terra. E a terra lhe dizia, eu sou tua mãe. Esquece a tua mãe. Eu sou a tua mãe. Eu tive uma visão em que eu era parido não pela minha mãe, mas por um grupo de andrógenos. Os andrógenos realizavam o meu parto. Uma paciente minha, que é uma alta executiva de uma multinacional e que veio fazer análise comigo por uma questão de saúde, eu disse para ela começar a prestar atenção nos sonhos dela e ela me contou o seguinte sonho. Ela estava do lado do cachorro dela, que é um cachorro querido, e vinha um pássaro do céu com um bico muito comprido que ameaçava cutucar o cachorro. E ela falou, Gambini, me ajuda a entender essa imagem. Eu falei, olha, basicamente os cachorros, os animais ou o cachorro, eles simbolizam o nosso lado instintivo, ou o nosso corpo. Os pássaros, desde a antiguidade mais remota, como seres do ar, eles representam os pensamentos ou as fantasias. E neste sonho há um pássaro bicudo que vem ameaçar um cachorro. Então eu lhe disse, presta atenção se você está tendo alguma fantasia negativa a respeito da tua doença que possa influenciar o teu corpo. Ela é uma CEO, ela não é psicóloga, mas ela conseguiu fazer uma conexão. Eu falei, olha para a imagem do teu sonho. Ela falou, Gambini, eu acho que esse pássaro não é uma fantasia negativa, é que eu sou muito racional. E eu acho que o meu sonho está dizendo que eu devia proteger o meu corpo, eu devia proteger a minha capacidade de sentir as coisas pelos órgãos dos sentidos. Eu fiquei impressionado porque ela não está fazendo mestrado em psicologia junguiana. Ela não vai virar uma terapeuta, ela vai ser uma excelente CEO, porque ela está absorvendo uma coisa que aqui no Brasil nós devemos à doutora Nise, que é o que as imagens da alma nos dizem. O que nos muda é nós termos novas imagens da nossa alma. E o grande desafio é como nós vamos entender as imagens da nossa alma, por um esquema científico e racional que as reduzem
aquilo que o ego conhece, ou nós vamos mergulhar no escafandro e dizer: se a minha alma está trazendo isto, é para criar novos circuitos neuronais no meu cérebro, é para criar novas sinapses, é para aumentar a plasticidade do meu cérebro, para que eu consiga morrer e renascer por obra das imagens da minha alma. Todo o meu agradecimento a Anísio da Silveira.